do Senhor. Amém? Os irmãos acharam Filemon? Amém? Então vamos aguardar. Filemon, capítulo 1, versículo 17. Ele é uma carta de Paulo a Filemon. É bem pequeno, tem um capítulo só. Todos acharam? Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se você me considera como companheiro, receba-o como receberia a mim. Pode sentar glorificando ao nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. A carta de Paulo a Filemon, eu gostaria de dizer que o título para ela essa noite seria O Poder da Transformação do Amor. Como o amor, ele transforma vidas. Então, aqui em Filemon, no seu verso 1, Paulo se apresenta. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e eu, irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Aqui no comecinho da carta, a gente já começa a entender a quem foi endereçada a carta, que foi a Filemon. E Filemon, ele era um cooperador da casa do Senhor. Quer dizer que ele já era um convertido, ele estava trabalhando na obra do Senhor. No seu verso que segue, e a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne em sua casa. Lá, nos nossos, na primeira igreja, né, do Senhor, eles não tinham tempo para se reunir, uma igreja onde eles pudessem congregar. Então, Filemon dispunha a sua casa para que os irmãos pudessem ouvir a palavra do Senhor. Amém? No seu verso 3, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de você nas minhas orações. Então, Paulo, com a sua dialética, ia chegando a mensagem que ele queria passar a Filemon. E aqui no verso 5 ele fala assim, porque eu ouço falar da sua fé e do seu amor pelo Senhor Jesus Cristo e por todos os santos. Oro para que a sua comunhão da sua fé seja eficaz, que ela produza no conhecimento de todo o bem que há em nós por Cristo Jesus. Então, quem ama, ele precisa conhecer para ter relacionamento. Então, quando nós amamos a Deus e obedecemos seus mandamentos, e estudamos e andamos conforme seu mandamento, nós produzimos frutos. E aqui, Paulo, ele coloca que o fruto do amor de Filemon pelos seus irmãos estava produzindo frutos, e muitos frutos, porque ele ouvia falar daquilo que Filemon estava fazendo pela igreja, pelo corpo de Cristo. Ele estava levando a palavra, ele estava animando aquele povo estava sendo vivificado por aquilo que ele estava fazendo na obra do Senhor. Aleluias! Glória a Deus. Vamos seguir no verso 7. Tive grande alegria e consolo no seu amor, porque por você, ó irmão, tem sido reanimado o coração dos santos. Então, quem ama a Deus, ele obedece. E quem obedece, pratica. Aleluias, glória a Deus. Que nós possamos ser mulheres que amam, que buscam a Deus. Não somente mulheres, mas todos nós, os irmãos que aqui estão conosco presentes. Amando ao Senhor, porque o primeiro mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas. Então nós amamos o Senhor, aleluias, glória a Deus. E nós obedecemos aquilo que o Senhor, ele designa para nós como cristãos. Gostaria que os irmãos abrissem também em Mateus 22, no seu verso 36 e 39. Aleluias, glórias a Deus. Então, Mateus 22,
No seu verso 36, diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Aleluia, glória a Deus. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a você mesmo. Aleluias. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então nós dependemos desse amor do Senhor, para que nós possamos aprender a amar o próximo. Aleluias. Então você não apenas tem que se amar o Senhor e se amar. Não, Ele manda você amar ao próximo. Glória a Deus. E assim vamos seguir em Filemão. Aleluias. Aqui já começa a partir do verso 8, Paulo quer finalizando essa parte para começar a introduzir a mensagem que ele queria pedir a Filemão. Está escrito assim no verso 8: Por isso ainda que eu tenha em Cristo uma grande confiança para ordenar a você. Isso quer dizer que ele poderia mandar. Ele estava pedindo algo a Filemão. Algo que ele esperava que Filemão fizesse por amor. Então ele não estava mandando. Aleluias. Glória a Deus. Apesar de Paulo, ele ser considerado, né, um dos grandes profetas do Senhor naquele tempo. Um homem com uma grandeza espiritual tão grande, aquele que ele manda e obedece. Mas ele esperava que produzisse algo em Filemão que acusasse consciência nele. Estarei fazendo isso por amor a Deus. Porque quando Cristo ele entra na nossa vida, há uma transformação. Aleluias. Glória a Deus. O que convém ser feito. No entanto, prefiro pedir em nome do amor. Aleluias. Sendo o que sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Então, e também agora prisioneiro, ele estava preso por amor a Jesus. Estava sendo perseguido por amor a Jesus. Então, esta carta, os estudiosos dizem que foi a primeira prisão de Paulo. E eu acho interessante que aqui está falando sobre Paulo e Filemão, mas vai entrar uma terceira pessoa na história. Então, nós temos Paulo, um grande mestre. Depois nós temos uma pessoa convertida que está na obra do Senhor. E vai entrar a terceira pessoa, que é o pecador, é um novo convertido. Quantos de nós não fomos o novo convertido? Aleluias. Passando por essa transformação. Aleluias. E nós temos que trazer isso à nossa mente. Aleluias. Aqui começa, no seu verso 10. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então aqui Paulo estava intercedendo por Onésimo. Quem era Onésimo? Ele era escravo e ele trabalhava na casa de Filemão. Aleluia, glória a Deus. E Filemão, por ter uma casa grande, então o status social de Filemão, ele era uma pessoa importante. Além de ser um cooperador da casa do Senhor, financeiramente, ele era uma pessoa de poder aquisitivo, porque ele tinha uma casa com escravos, aleluias. Não eram todos que tinham escravos, mas na época da primeira Roma antiga, que eles viviam nesse contexto social, era uma hierarquia, e essa hierarquia ela era muito enraizada. Então, o fundamento, um dos pilares dessa época eram ter escravos. Então, tinha escravos em casas, em fazendas, trabalhando também ali, né, na parte pública da cidade. Muitos deles viviam de uma dureza muito grande. E outros
já tinham mais dos seus senhores um pouco mais de liberdade. Aleluias. E nós vemos aqui no seu verso 11 que diz assim: antes ele era inútil para você. Aleluias. Então o escravo, ele tinha sim uma utilidade, mas ele era inútil. Ele era uma pessoa abaixo do seu nível social. Aleluias. Ele era um servidor. Ele era aquele que só prestava serviço nas casas. Ele não tinha uma importância. Mas agora ele é muito útil para você e para mim. Aleluias. Glória a Deus. Então, neste comecinho, nós vemos que Onésimo, ele fugiu da casa do seu senhor, que era Filemão. E Filemão era um cooperador muito importante para Paulo. Paulo tinha um relacionamento com Filemão. Aleluias. E Onésimo não explica como ele foi parar na prisão, mas talvez ele não era um prisioneiro, mas ele teve um encontro com Paulo, e esse encontro com Paulo houve transformação, pois ali ele se converteu, ele aceitou Jesus, glória a Deus, porque Paulo fala assim, em favor do meu filho Onésimo. Então quer dizer que ele estava convivendo, que ele estava escutando a palavra de Paulo, aleluias. E ele estava tendo uma transformação. E a transformação é o poder de transformar com ação. Ele não apenas estava ouvindo, ele não era apenas ouvinte, ele praticava. Então era Áureo que tinha testemunho, aleluias. E Paulo estava dando testemunho desse escravo. Glória a Deus. Aleluias. E o nome de Onésimo é muito interessante, porque o nome de Onésimo significa de grande utilidade. Aleluias. E Paulo, ele faz essa troca aqui. Antes ele era inútil para você. Então, o nome de uma pessoa que tem grande utilidade quer dizer que Deus tem algo na sua vida. Aleluias. Deus tem algo para fazer através da sua vida. E aquele nome dessa pessoa já dizia o que ele ia fazer a partir daquela transformação, daquele encontro. Nós não sabemos, a Bíblia não nos diz o porquê Onésimo saiu da casa do seu senhor. Mas nós sabemos que ele não recebeu uma carta, você está liberto. Não, ele fugiu da casa do seu senhor. E aqui nós começamos a entender a partir do verso 12. Eu estou mandando de volta para você como se fosse o meu próprio coração. Então a Bíblia, quando muitas vezes mencionado o coração, fala-se sobre o amor fraternal. Nós somos chamados de irmãos. Por quê? Porque nós nos amamos e estamos debaixo da lei de Cristo. Nós somos irmãos. Aleluias. Deus veio para falar que você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Aleluias. Deus não tem netos. Deus tem filhos e nós somos irmãos. Aleluias. Glória a Deus. Antes, eles não eram filhos do Senhor, eles eram servos. Então, eles serviam ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Então, ele diz assim, eu queria conservá-lo comigo. Por quê? Como Paulo estava na prisão, era de grande utilidade para ele ter uma pessoa que circulava na cidade, que poderia trazer comida, que poderia levar a palavra, que poderia levar as cartas que ele escrevia. Então ele tinha uma grande utilidade junto com Paulo. Só que Paulo via que ele precisava de algo a mais. E o que era esse algo a mais que precisaria acontecer na vida daquele escravo? Aleluias. Que agora não é mais escravo, é irmão, porque está no coração dele. Aleluias. Glória a Deus. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento. Então, Paulo, ele tinha um amor tão grande por Filemão, ele tinha um respeito, aleluias. E quando ele começa a escrever a sua carta para Filemão, ele já começa a colocar os atributos de Filemão,
que Filemon era uma pessoa que se importava com os mandamentos de Deus, que ele seguia as leis de Cristo, que ele era uma pessoa que era imitador dos passos de Cristo. Então, ele trouxe toda essa alegria para o coração de Filemon. Apesar de ser uma carta muito pessoal, ela também é endereçada à igreja. Aleluias. Todos podiam ler e ouvir o que Paulo estava dizendo a Filemon. Porque a nossa vida, ela é uma carta aberta, irmãos. Nós somos testemunhos daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente prega. Aleluias. E não somente isso, não é somente falar, mas como nós agimos, como nós andamos na presença do Senhor. Às vezes o exterior parece ser crente, mas quando abre a boca, não é crente. Aleluias. Então nós temos que ser crente, não só na maneira de se vestir, mas na maneira de se portar na vida das pessoas. Aleluias. Glória a Deus. E aqui ele continua falando, para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação. Aleluia. Deus não te obriga, irmão. Deus não te obriga. Ele te dá uma escolha. Aleluias. E ele sabe que a partir do momento que você aceita Jesus Cristo, começa a haver uma transformação. E nessa transformação, os frutos do Espírito começam a gerar na sua vida. Então ele sabe que Filemon estava produzindo frutos do Espírito, que ele tinha bondade, aleluia, que ele tinha amor, que ele tinha caridade, que ele tinha preocupação com a vida do próximo. Aleluia, glória a Deus. Que a sua bondade não vai ser como uma obrigação, mas espontânea e não forçada. Deus sabe, irmãos. Deus sabe quando a gente faz algo forçado. Ele conhece o seu interior, aleluias. Quando não é algo verdadeiro, é só para mostrar, aleluias. E Deus não se agrada disso. Deus quer que você haja uma consciência, porque aqui Ele está pedindo algo muito improvável, aleluias. Aqui Ele está unindo pessoas, aleluias, não apenas como irmão, mas é uma classe social que para a época era uma coisa assim tremenda, porque se o escravo fosse pego depois que ele fugiu e entregue a seu senhor, o que poderia acontecer com ele era algo terrível. Era algo terrível. E Paulo está falando para aceitá-lo, para receber Onésimo, aleluias, não mais como escravo. Aleluias. Ele não está abolindo a lei. Aleluias. Ele está pedindo para aceitar como irmão, como um igual. Alguém que te traiu. Alguém que fugiu. Mas aqui Paulo pede perdão. Uma reconciliação. Ele pede para Filemon perdoar aquele que o deixou. Aleluias. Olha como é grande a transformação, irmãos. A partir do perdão, a partir do amor. Esse amor que transforma, faz a gente perdoar. Aleluias. Glória a Deus. E vamos seguir. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Nós não entendemos o tempo do Senhor. Aleluias. E o Senhor, Ele me deu essa palavra no momento da minha vida que a gente está passando por isso. Aleluias. E é muito interessante saber que o amor de Deus, aquela graça que veio sobre nós, aleluias, também veio sobre a vida do irmão. Eu não sei o que o outro irmão está passando. Eu não posso olhar só para a minha dificuldade. Mas o outro também está sofrendo. Aleluia. Às vezes a gente fala, não vou perdoar. Ele me machucou. Ele me magoou. Ele roubou. Aleluia. Mas e o amor de Deus, da mesma forma que me alcançou, me tirou da vida que eu estava, também pode alcançar a vida daquele irmão e transformar, assim como Paulo já estava dando testemunho de Onésimo, que sim, houve uma transformação verdadeira, aleluias, que sim, ele foi alcançado pela graça do Senhor. Então, como eu,
que me digo cristão, que falo que aceitei Jesus Cristo, vou rejeitar. Aleluias. Vou olhar para a pessoa e vou falar, não quero mais congregar nessa igreja porque eu não gosto do irmão ou tenho um problema. Não, antes disso, eu vou ajoelhar, cara no pó. Senhor, me transforma. Assim como o Senhor me alcançou, eu sei que o Senhor pode alcançar o irmão. Aleluia. Assim como o Senhor está fazendo na minha vida, o Senhor vai fazer infinitamente mais na vida daquele que não parece, que não tem nada. Mas ele tem muito a oferecer para o Senhor. E dessas pessoas, desse tipo de pessoas que eram escravos da sociedade, que Deus usa de uma forma poderosa. É a pessoa que não tem vergonha de entregar um panfleto na rua, de falar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, porque ele sabe de onde ele saiu, da onde nós saímos, aleluia. Então nós vemos aqui um crente que já estava fazendo a obra, tendo o outro que acabou de aceitar Jesus, que está passando por aquela transformação, aleluia. E aqui nós vamos gerar um testemunho lindo na vida de Onésimo, porque através dessa junção de perdão, irmão, e aonde ele aceita Jesus e é membro do corpo de Cristo, que transforma a vida das outras pessoas. Deus alcança a minha vida, mas não é para mim, para alcançar a vida do próximo. E assim a vida do próximo, alcançada pela minha vida, que Ele vai alcançar outras pessoas. Nunca é sobre nós, é sobre Deus. Às vezes eu não entendo o processo, falo, por que Deus comigo? Mas Ele está mudando meu marido, a minha casa, a minha família, as pessoas que trabalham comigo. Ele alcança todo mundo. Nós somos crentes e temos que saber que não é só a nossa vida. A maneira de como nós nos portamos alcança a vida das pessoas. A nossa vida é testemunho, aleluias. E assim vai transformando a vida das pessoas, aleluias. Em João 13, aleluias, 34, os irmãos que puderem abrir, aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Deixa eu ver se eu falei certinho. Às vezes vai vindo muita anotação. Aleluias. 13:34. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês se amem uns aos outros. Então, apesar de nós sermos pecadores e merecedores da graça, Jesus nos amou. Aleluias. E assim nós temos que amar o próximo. Olha que coisa grandiosa. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Então nós temos amar aquele que mais nos machuca. Por quê? Porque nós somos exemplos. Aleluias. E nisso a gente há uma separação do povo mundano. Aleluias. Porque Jesus nos mandou amar. Se vocês se amarem uns aos outros. Então é o amor. Você vê que em toda a carta Paulo fala sobre o amor. Aleluias. Talvez ele tenha sido preparado separado, aliás, de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas como irmão amado por mim e ainda mais por você, tanto como ser humano ou como irmão no Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. No verso 17 diz assim: portanto, se você me considera como um companheiro, esse como companheiro quer dizer que eles tinham um relacionamento. Se você considera como um irmão, é isso que Paulo está querendo dizer. Se você me considera da sua família, se você me ama, receba-o como receberia a mim.
Olha que lindo, aleluias. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Então, que exemplo Paulo aqui está dando? Aleluias. Ele está dando o exemplo de Jesus, irmãos. Aleluias. Ele pagou com alto preço para mim e para você estarmos dentro de uma igreja, louvando e engrandecendo o nome dele, pela salvação, pela vida eterna, aleluia, pelo relacionamento, a aliança do relacionamento fortificado novamente, aleluia. Então Paulo está dizendo que se ele considera, se você aceita Jesus Cristo, se você fala que você é um cristão, você vai aceitar o seu irmão, vai aceitar com defeito, vai aceitar de como ele veio, mas que ao ter relacionamento com Jesus, começa a transformação. Então, o que nós temos que ter? Paciência, irmãos. Não é julgar, é amar. Primeiro nós amamos. Aleluias. Nós não julgamos. Quem julga apenas é Deus. É Deus que sonda corações. É Deus que conhece o interior de cada um de nós. Aleluias. Eu, Paulo, de próprio punho escrevi isto. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Então, ele paga. Se o servo, se o escravo, ele saiu devendo algo, Paulo pagaria. Aleluias. Glória a Deus. E assim, no verso 21 está escrito: escrevi a você confiando na sua obediência, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Aleluias. Olha como a transformação do Senhor é maravilhosa, irmãos. Olha como uma atitude pode gerar algo tão grande. Aleluias. Porque ele sabe, ele conhece Filemão, ele tem relacionamento com Filemão. Então ele sabe que Filemão só não vai só aceitar o Onésimo como irmão, mas também que vai cuidar, que vai tratar, que vai estar ali lado a lado, sabe? Aprendendo e crescendo na palavra do Senhor. Aleluias. Porque ele fará ainda mais do que lhe peço. Então, o que eu queria dizer para vocês, irmãos, com essa carta, ela é breve, mas ela é rica. Ela nos mostra como cristãos o que nós devemos fazer. Aleluia. O passado não define o futuro. Então, o passado de Onésimo não define o futuro dele. Aleluia. Se antes ele foi um traidor, agora ele recebeu redenção, ele aceitou Jesus Cristo, ele pediu perdão, aleluia, ele começou a ter uma vida transformada. O arrependimento, irmãos, é a chave. Muitas das vezes nós não conseguimos vir à igreja porque fica doente, aí acontece uma coisa ou outra, a gente acaba não indo mais escutar a palavra do Senhor. E nós, o que nós temos que fazer? Nos arrepender, irmãos. Porque também nós pecamos contra Deus. Porque, mesmo, por exemplo, mesmo com a voz cansada ali, mesmo com a voz fragilizada pela gripe, por esse tempo, ela louvou o Senhor. Então não há desculpas, aleluias, para estar na casa, para aprender. Porque quando nós aprendemos, nós passamos. Nós não podemos guardar para nós, mas nós podemos passar para o irmão. Quando eu venho e escuto uma palavra, isso vai edificando o meu coração, tanto no meu lar, quanto alguém que precisa de uma palavra, eu consigo dar, porque eu escutei. E a fé, ela vem do ouvir a palavra, e isso vai gerando algo grande em nós. E outra coisa que a palavra quer dizer conosco, que a graça é para todos. Não existe acepção de pessoas no reino dos céus, aleluia. Os céus é para aquele que aceita Jesus Cristo. Não importa a classe social, a etnia, aleluias, não importa. O reino dos céus, ele é para todos. E para finalizar, vamos lá em Atos 10, 34, 35, aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias.
Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Atos 10, o seu verso 32, 36. Atos 10, deixa eu ver aqui. Glória a Deus. É o verso 34 e 35. Então Pedro disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele aceita todos, de qualquer nação, que o temem e faz o que é justo. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes a paz por Cristo Jesus, Senhor de todos. Aleluias! Glória a Deus! E aqui em Romanos 5, 20 e 21, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluias! A palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela é rica, ela é maravilhosa. Glória a Deus. Que os irmãos possam crescer na graça e no conhecimento. Eu achei isso tão bonito. Eu achei isso tão bonito quando Paulo falou: crescer na graça e no conhecimento. Com o amor de Jesus Cristo que nos uniu essa noite, eu agradeço pela rica oportunidade de trazer a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos entenderam a palavra? Amém? Que tenhamos um grande amor, principalmente por aqueles que se afastaram e estão tentando retornar. Muitos deles têm até vergonha de retornar a casa por medo de julgamentos, de desprezo. Mas eu creio que aqui no Monte Carlo tem uma igreja instruída na palavra. Uma igreja que ama. E a nossa irmã Monique, Deus, através da nossa irmã Monique, reforçou para o coração dos irmãos. Devemos amar. Devemos ter o verdadeiro amor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu peço